pão de queijo quentinho, a hospitalidade mineira, a Praça da Liberdade iluminada à noite, ou o clima ameno que abraça a cidade entre montanhas. Em muitas propagandas turísticas, Belo Horizonte aparece como uma metrópole acolhedora, conhecida pela boa culinária, pelos bares e, claro, pela forte rivalidade entre os times Atlético e Cruzeiro, os gigantes do futebol mineiro. Mas como você já percebeu pelos nossos outros conteúdos aqui do Belo Mundo, gostamos mesmo é de explorar além dos cartões postais. No Belo Mundo de hoje, desembarcamos em Belo Horizonte para mostrar uma face diferente da capital de Minas Gerais. Um lado escondido nas sombras que muita gente nem imagina existir e que nunca vão aparecer no folheto turístico. Número 1. A Belo Horizonte que todo mundo conhece. Belo Horizonte é uma daquelas cidades que já nasceram com planos bem claros. Desde sua fundação, lá em 1897, Belo Horizonte foi projetada para ser uma capital modelo, organizada, bonita e moderna. Dá para perceber isso nas ruas largas, no traçado certinho, inspirado em cidades europeias e nas áreas verdes que tornam o dia a dia mais agradável. Não por acaso, bairros como Lourdes, Funcionários e Savassi são cheios de charme. Tem cafés descolados, restaurantes famosos, escolas conceituadas e ruas arborizadas, tudo muito bem cuidado. Belo Horizonte ainda carrega a fama de ser uma das melhores capitais brasileiras para se viver, com bons hospitais, universidades renomadas e uma vida cultural vibrante. É difícil não se encantar com espaços como a Praça da Liberdade e a Lagoa da Pampulha, sempre movimentados com eventos, exposições e shows. E é exatamente essa Belo Horizonte que a maioria das pessoas conhece. Mas, como toda cidade grande, Belo Horizonte também guarda um lado menos visível, mais difícil e cheio de desafios. E é exatamente esse outro lado, bem menos falado, que vamos explorar agora. Número 2. Desigualdade e o crescimento da pobreza. Apesar dos índices de desenvolvimento e dos bairros sofisticados, a realidade de Belo Horizonte é marcada por uma grande desigualdade social. Enquanto no centro e na zona sul, você encontra condomínios de luxo e áreas bem cuidadas, outras regiões da cidade sofrem com a falta de infraestrutura básica. Desde os primeiros anos, a cidade viu a população crescer além do planejado. Os operários que ajudaram na construção da nova capital não tinham condições de morar nas áreas centrais e foram empurrados para as periferias. Essa expansão sem planejamento adequado resultou na formação de favelas e loteamentos clandestinos, onde os serviços públicos, como água, esgoto e iluminação, são precários. Hoje, levantamentos apontam que Belo Horizonte tem mais de 218 favelas, abrigando milhares de famílias que sobrevivem com renda extremamente baixa. Alguns estudos chegam a apontar que muitos moradores dessas áreas precisam se virar com até R$ 105 por mês. A divisão não é só geográfica, mas social e econômica. Enquanto a elite desfruta do conforto da Zona Sul, boa parte da população vulnerável se concentra em regiões como Norte, Noroeste e Barreiro, e falaremos mais sobre esse assunto daqui a pouco. Isso gera um contraste gritante. Condomínios luxuosos e mansões praticamente lado a lado, com moradias improvisadas, revelando um abismo social chocante para quem conhece a cidade de perto. E essa desigualdade não para por aí. Ela afeta diretamente a mobilidade urbana, aumenta os índices de violência e prejudica profundamente a qualidade de vida das pessoas nas regiões mais carentes da capital. Número 3. O custo de vida que só sobe. Agora, imagine viver em uma cidade onde a cada ano o preço de tudo, do aluguel ao transporte, dos alimentos à energia elétrica, aumenta mais rapidamente do que a média nacional. Esse é o cenário atual de Belo Horizonte. Só para você ter uma ideia, dados do IBGE indicam que, no último ano, a inflação acumulada na Grande Belo Horizonte ultrapassou os 5%, bem acima dos 3,93% registrados no país.
E o que isso significa na prática? Bom, significa que tudo fica mais caro, mês após mês. Em janeiro deste ano, por exemplo, andar de ônibus ficou quase 16% mais caro da noite para o dia. Contas básicas como água, luz e gás também aumentaram, obrigando muita gente a rever os gastos da família inteira. E o aluguel? Plataformas mostram que alugar um apartamento pequeno na região central pode consumir praticamente o salário inteiro de quem ganha um mínimo. Nem o lazer escapa. Aquele jantarzinho que antes custava R$ 100, hoje facilmente ultrapassa os 150. Quando o dinheiro fica curto, não tem jeito. As pessoas cortam gastos essenciais, deixam de sair ou até começam a procurar regiões mais baratas para viver. Número 4. Favelas. Até aqui, você já percebeu que Belo Horizonte não é só aquela cidade bonita dos cartões postais, certo? Pois é, a capital mineira tem duas realidades muito distintas convivendo lado a lado. Enquanto bairros nobres exibem prédios de luxo e ruas bem cuidadas, em vários outros cantos da cidade surgem comunidades onde falta o básico, como saneamento, iluminação e segurança. Não precisa nem ir tão longe. Algumas favelas ficam bem perto dessas áreas ricas, surgindo em encostas e morros ao redor do centro. Como dissemos mais cedo, ao longo de décadas, a cidade foi empurrando a população mais pobre para as periferias. Com o crescimento econômico e o preço do metro quadrado subindo, quem não podia pagar acabou migrando para longe. Assim nasceram comunidades que são praticamente cidades dentro da cidade. Cabana do Pai Tomás, Conjunto Taquaril, Alto Vera Cruz, Aglomerado da Serra e Morro do Papagaio são apenas alguns exemplos. O mais irônico é que Belo Horizonte nasceu para ser uma cidade planejada, perfeita, mas desde a fundação, muitos operários que ajudaram a construir essa cidade foram levados para as margens, criando ocupações improvisadas que cresceram descontroladamente. Entre as décadas de 40 e 60, Belo Horizonte recebeu milhares de pessoas vindas do interior de Minas e de outros estados em busca de trabalho. Sem condições de morar nas áreas centrais, elas acabaram ocupando as periferias, construindo suas casas como podiam. E foi assim que essas grandes comunidades se formaram. Hoje, apesar das dificuldades, muitas dessas regiões possuem iniciativas incríveis, como projetos sociais, associações comunitárias e ações de empreendedorismo. Mas problemas graves como saneamento precário, violência e falta de infraestrutura ainda fazem parte da rotina dessas comunidades, mostrando que a cidade perfeita ainda está longe de ser realidade para muita gente. Mas além das comunidades, sabe outro tema que quase ninguém cita quando o assunto é Belo Horizonte? Pessoas sem teto. Número 5. Moradores de rua. Se você já chegou em Belo Horizonte pela rodoviária central, talvez tenha levado um choque de realidade. A região da rodoviária é um lugar movimentado, com ônibus indo e vindo para todo canto do país, mas basta dar uma volta pelas ruas próximas para ver que a situação não é tão bonita assim. O cenário ali é marcado por dezenas de moradores de rua, vivendo em situação de vulnerabilidade, e quem passa pela região frequentemente sente uma sensação de abandono e insegurança. Calçadas sujas, praças e passarelas deterioradas, e um espaço que deveria ser receptivo virou exatamente o oposto. Um problema visível e crescente. Só para você entender a dimensão disso, nos últimos 10 anos, o número de pessoas vivendo nas ruas de Belo Horizonte aumentou quase 200%. Segundo um levantamento recente feito pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, a capital mineira já soma mais de 5.000 moradores de rua, número que pode ser ainda maior, passando de 10.000 segundo o cadastro único. Mas esse problema não se limita só ao centro ou ao entorno da rodoviária atual, ele é muito mais amplo e atinge diversas outras áreas da capital mineira. E por falar nisso, você já ouviu a história da nova rodoviária? Número 6. Abandono de obras. Projetos superfaturados e depois abandonados acontecem em qualquer lugar certo. Na sua cidade, provavelmente deve ter algum.
E como não podia ser diferente, Belo Horizonte tem vários. E talvez um dos mais caros, custosos e bizarros seja o projeto da nova rodoviária. Há mais de uma década, a prefeitura anunciou um projeto ambicioso: construir uma nova rodoviária no bairro São Gabriel, região nordeste da cidade. A ideia era ótima: desafogar o trânsito caótico do centro e levar desenvolvimento para outras áreas. Só que o projeto não saiu do papel, deixando para trás um terreno enorme que virou depósito de entulhos e ponto de insegurança. Imagina só, mais de 30 milhões de reais foram gastos em desapropriações. 288 famílias perderam suas casas em negociações complicadas e agora, no lugar das residências, sobrou só um grande vazio escuro e perigoso. Quem mora na região conta que o lugar hoje é cenário de tráfico de drogas, prostituição e outras atividades ilícitas. Inicialmente, o projeto previa um estacionamento para 400 carros, um mini-shopping e cerca de 40 plataformas modernas de embarque e desembarque. Mas tudo isso ficou só no sonho. Com a troca de prefeitos e a falta de planejamento adequado, a obra nunca foi adiante. Para piorar, a prefeitura atual não tem novos planos para o local. Quem passa ali todos os dias resume bem o sentimento. Era melhor terem deixado as famílias lá. Agora você anda na rua e não sabe quem é quem, não sabe o que pode acontecer. E já que entramos no assunto sobre falta de segurança, não dá para falar do lado obscuro de uma cidade sem tocar em outro ponto sensível: a criminalidade. Número 7. Violência e criminalidade. Dados assustadores. Não é de hoje que Belo Horizonte enfrenta um desafio pesado no quesito segurança. Para você ter ideia, em 2024, Belo Horizonte apareceu na 47ª posição no ranking mundial das cidades mais perigosas, segundo a plataforma Numbeo. E olha que, mesmo não liderando o ranking no Brasil, a criminalidade por aqui é considerada alta. Quem mora ou já passou pela capital mineira, certamente já sentiu isso na pele, principalmente depois que escurece. Não são raros os relatos de quem fica com receio de andar sozinho à noite em locais menos movimentados. Casos de assaltos, roubos de carros e arrastões já fazem parte da rotina da cidade, especialmente em regiões próximas ao centro ou em bairros mais afastados das áreas nobres. E os números confirmam esse sentimento. Só entre 2023 e 2024, os homicídios aumentaram cerca de 25%, o maior crescimento registrado em mais de uma década. Mas, por trás das estatísticas, há uma realidade ainda mais dura que poucos enxergam. Comunidades inteiras vivem em áreas dominadas por disputas de facções, tráfico pesado e até grupos armados que assumem o papel do Estado. É justamente essa desigualdade brutal que transforma Belo Horizonte numa cidade de contrastes, onde a tranquilidade de uns convive diariamente com o medo de outros. Você provavelmente já ouviu relatos ou conhece alguém que passou por situações assim, não é mesmo? Mas sabe que outra forma de violência assusta na capital mineira? Torcidas organizadas. Número 8. A Guerra das Torcidas. Belo Horizonte também é terra de futebol. Se você perguntar sobre o time do Atlético Mineiro ou Cruzeiro para qualquer morador, vai escutar histórias apaixonadas, provocações saudáveis e debates sem fim sobre quem tem mais títulos importantes. Até aí, tudo certo. Rivalidade faz parte do esporte. O problema é quando essa rivalidade extrapola a arquibancada e vira pancadaria no meio da rua. Nos últimos anos, principalmente em 2023 e 2024, o que não faltaram foram notícias de brigas violentas envolvendo torcedores organizados. Um dos episódios mais recentes aconteceu em fevereiro de 2025, antes do clássico no Mineirão pelo campeonato estadual. O episódio lamentável reuniu mais de 100 torcedores no meio da rua, com uso de barras de ferro, bombas caseiras e até foguetes. 2 torcedores atleticanos ficaram gravemente feridos, um deles com lesões graves na cabeça. Obviamente, e infelizmente, esse evento não foi e não será o último.
Basta abrir qualquer rede social que você encontra rapidamente vídeos de confrontos e provocações pesadas entre as organizadas, especialmente em dias de clássico. E aí surge a pergunta que todo mundo já se fez. Será que não dava para a polícia prevenir melhor esses casos? Ou será que os clubes não poderiam se unir de forma mais efetiva para impedir que essas situações se repitam? Enquanto essas respostas não aparecem, quem sofre são as famílias e torcedores comuns, que muitas vezes têm medo até de vestir a camisa do time ou levar os filhos aos jogos por medo dessas confusões. É um lado bem obscuro e preocupante do futebol, que definitivamente não combina com a beleza da festa nos estádios. E você, já presenciou ou conhece algum caso assim? Conta pra gente nos comentários, aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma curiosidade aqui no Belo Mundo. Número 9. A antiga tradição da prostituição. Não é só o futebol que deixa suas marcas na história de Belo Horizonte. Existe um outro capítulo da história da cidade que passa quase despercebido por quem olha apenas de fora. A tradição antiga e bem complexa da prostituição. Se você já ouviu falar na Rua Guaicurus, provavelmente sabe que ela é considerada o maior ponto de prostituição não só de Belo Horizonte, mas um dos maiores do país. O curioso é que essa relação da capital mineira com a prostituição não é de agora. Ela vem lá do começo do século XX, numa época em que a cidade ainda se firmava como polo comercial e industrial, ganhando cabarés e casas de diversão noturna, onde dançarinas e garotas de programa buscavam clientes. Nas primeiras décadas depois de 1897, quando Belo Horizonte foi fundada, já havia a ideia de confinar a prostituição a áreas específicas, para não sujar a imagem da cidade. Cabarés luxuosos, como o Palácio e o Rádio, funcionavam perto da atual estação ferroviária e rodoviária, sob controle de cafetinas que faziam de tudo para manter as mulheres na linha. A polícia fichava essas trabalhadoras e proibia até que aparecessem nas janelas, numa tentativa de esconder esse mal necessário dos olhos da elite. Ainda assim, muita coisa acontecia ali, inclusive a negociação de favores políticos. Entre 1930 e 1970, os bairros Lagoinha e Bonfim viraram sinônimo de boemia, com bares, cinemas e casas de show que recebiam todo tipo de público. Também foi quando começaram a surgir relatos de prostituição masculina e travesti, como o lendário Cintura Fina, figura polêmica que impunha respeito e medo usando uma navalha. Nesse período, a prostituição se espalhou pelos pontos de maior movimento, se misturando com o samba e a vida noturna. Mas foi dos anos 70 até hoje que a coisa realmente se diversificou. A Rua Guaicurus manteve os famosos hotéis de batalha, onde dezenas de mulheres, trans e até pessoas de fora do país circulam pelos corredores apertados, pagando taxas diárias para atender clientes o dia todo. Muitos acham que as profissionais são sempre as mesmas, mas existe uma grande diversidade de perfis, idades e histórias. Em comum, quase todas enfrentam preconceito, violência e um jogo de exploração que muitas vezes envolve a dona do estabelecimento abocanhando boa parte do dinheiro. Além disso, não é raro que a polícia faça operações para investigar possíveis casos de cárcere privado ou cafetinagem. Frequentemente, surgem relatos de mulheres que não conseguem juntar recursos suficientes para voltar à cidade de origem, presas a dívidas ou a esquemas de retenção de parte do valor dos programas. Em fevereiro de 2025, por exemplo, uma mulher de 55 anos foi detida por supostamente explorar sexualmente duas mulheres vindas do Amazonas. Embora a prostituição em si não seja crime no Brasil, reter 60% do valor dos programas e manter as vítimas em condições degradantes, sem alimentação ou acomodação adequadas, configura exploração. Elas relataram ainda a dificuldade para voltar para casa, já que quase todo o dinheiro que ganhavam ia para a dona do estabelecimento. Também não faltam casos de clientes que se negam a pagar, agressões dentro dos quartos ou até estupros que quase nunca chegam à delegacia por puro medo de represálias.
Em meio a esse cenário, existem algumas organizações que tentam mudar as coisas, lutando pelo reconhecimento e pela dignidade do trabalho sexual. Mas o caminho é difícil demais. No fim das contas, a Rua Guaicurus, assim como outros pontos de prostituição em Belo Horizonte, resume bem as contradições de uma cidade que nasceu planejada, mas sempre deixou de lado quem não se encaixava no modelo de capital moderna. É mais um pedaço desse lado obscuro que convive diariamente com a Belo Horizonte mais bonita e privilegiada. Duas faces de uma mesma realidade. E agora, a gente quer saber de você. O que mais te surpreendeu nessa realidade de Belo Horizonte? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com quem também gosta de conteúdos que vão além do óbvio. E se você curtiu essa jornada, fique ligado, porque ainda tem muito para explorar sobre o que acontece no Brasil e no resto do mundo, quando as câmeras de turismo desligam. Muito obrigado por nos acompanhar e nos vemos no próximo vídeo, com mais histórias que ninguém te conta. Até a próxima!